Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui da Seja, amigos desencarnados, irmãos que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo afora, pela internet, pelo Seja.tv, muita paz a todos. Realidade distante. Sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados douravam-se sob os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e completavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte, sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por que anelo? Sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me, em canção de esperança, ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore é o maior poeta da Índia, ele que foi laureado em 1913 com o Prêmio Nobel da Literatura. E é intencional que na noite de hoje nós abrimos a nossa exposição com um poema de Tagore, o Tagore. Porque falar de Jesus na noite de Natal não é próprio para expositores, para oradores, e sim para poetas. Daí, como não temos esse talento, pedimos de empréstimo ao maior poeta da Índia, amigo pessoal de Mahatma Gandhi. Como fizeram agora há pouco os integrantes do Toque de Luz, Caio, Lissandra e os demais membros desse belo grupo, com um pouco de melodia inspirada, suave, porque a noite exige exatamente esse tipo de abordagem. Qualquer que sejam as palavras, a abordagem técnica há de ser insuficiente. A dificuldade de enquadrarmos e sentir Jesus. Joana de Ângeles, a mentora desta casa, em Psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer, na mensagem O Homem Jesus, que está na obra Desperte e Seja Feliz, que é praticamente impossível a nós humanos enquadrarmos Jesus. Como entendê-lo completamente, dadas as nossas limitações. Por isso, a nossa dificuldade em fazer uso da palavra nesta noite. E daí a razão de convocarmos os poetas para que nos auxiliem. Mas o tema que elegemos para esta noite, a luminosa epopeia do homem-amor, nos faz lembrar exatamente uma prática humana bastante recorrente, aliás, muito atual, porque ainda ontem Gabriel Medina, com a sua medalha de ouro no surf, fez avivar Brasil afora o gosto pelos heróis e pelo heroísmo. Todos admiram os heróis, as nações em todas as épocas, os jovens, sobretudo, todos desejam, de algum modo, contemplar o herói triunfante. Daí porque esta recepção tão calorosa a esse garoto de pouco mais de 20 anos, pelo seu feito poético, diríamos até, com as ondas,
Mas nós temos por referência, por excelência, os heróis clássicos. As crianças no mundo antigo, com raras exceções, se esforçavam para conhecer a história dos heróis e principalmente imitá-los. Os meninos gregos, os romanos, de um modo geral, sabiam de cor a Ilíada, a Odisseia de Homero, para conhecer na Ilíada os gestos, a coragem de Aquiles, que parecia homem completo, e também de Odisseu, além dos outros mitos menores, Hércules ou Héracles, com seus 12 trabalhos quase impossíveis. Heróis que normalmente têm uma marca. O herói, ele se consagra pela coragem incomum. Aquilo que todos nós desejaríamos derrotar, enfrentar, e quase sempre não conseguimos, os heróis, pelo contrário, são destemidos e enfrentam isso tudo. O único herói que nós conhecemos frouxo é Chapolin Colorado, que recentemente o seu autor desencarnou, né? Mas os outros heróis têm a marca da coragem, a intrepidez, são os destemidos. Então, nós estivemos reencarnados neste planeta nos últimos séculos, e todos nós temos conosco esse arquétipo, essa estrutura psicológica do herói. Sobretudo na infância e na adolescência, nós desejamos imitar os heróis. Nós até idealizamos que o nosso pai, a nossa mãe são heróis, são heroínas de nossas vidas. E Jesus, que herói seria? Como ele entraria nesse panteão, nessa galeria? Qual a sua causa? E o que diferenciaria ele dos heróis já consagrados? A causa de Jesus é a mais difícil para todos nós, que é a causa do amor. É o enfrentamento ao egoísmo. E, naturalmente, é uma causa ainda que está viva. Todos nós temos aqui e acolá comportamentos egoístas e desejaríamos superá-los, imitar a Jesus, tentar, de algum modo, trazer os seus exemplos para as nossas vidas. O quão é difícil, por exemplo, imitar Jesus numa simples sentença. O perdão, por exemplo. Não é qualquer um que consegue perdoar. O perdão exige uma coragem incomum, a compreensão, a atitude solidária de fraternidade, de deixar o individualismo, que é o grande valor consagrado nos nossos dias, e se abrir e se dedicar à causa de outrem, de alguém que esteja em sofrimento, de uma comunidade como um todo. Então, tudo isso exige um herói diferenciado. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, chegou a perguntar, à altura da questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E os Espíritos o respondem, na questão mais curta de toda a obra, vede Jesus. Kardec percebe a profundidade da resposta e estabelece uma nota. Todos nós precisamos de um guia e de um modelo. De um guia, alguém que nos conduza, alguém que nos indique as melhores alternativas. E de um modelo de aquela pessoa que atingiu a perfeição e que a gente possa se espelhar nele para poder, por imitação, a pouco e pouco se aproximar do que ele alcançou. Daí porque João Margolo, com muita propriedade, coloca Francisco de Assis como a mais perfeita imitação de Jesus de que temos notícia na história. De alguém que foi até as últimas consequências desejando seguir os passos de Jesus, atingir esse modelo de perfeição. Porque o próprio Mestre já tinha nos dito, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, aí no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tematiza essa sentença. Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, vai nos informar que a encarnação de Jesus representa uma espécie de atestado de maioridade da humanidade. Ou seja, a partir do momento em que Jesus pôde estabelecer a sua mensagem na história, o nosso grau de responsabilidade aumentou infinitamente. Ninguém pode ignorar o amor vivenciado, o amor pleno, porque Jesus o fez.
Então, é como se a humanidade, até a sua encarnação, vivesse numa espécie de infância, de adolescência. Mas, a partir do nascimento de Jesus, da sua história simples, da manjedoura à crucificação, todos nós demos um salto e temos um compromisso muito grave de conhecer melhor essa história, de tentar acompanhá-la, de tentar vivenciá-la. Hoje passamos por uma grande crise em diversas áreas, mas sobretudo no campo moral, em que há um excesso de exposição de sentenças religiosas, de adesivos, de, enfim, propagandas, de instituições, mas, ao mesmo tempo, nós não percebemos, em contrapartida, uma elevação na mesma velocidade no campo moral. Então, há um religiosismo, sobretudo no universo cristão, mas não percebemos, da parte dos cristãos, um comportamento compatível com a mensagem que tanto propagam. Joana de Ângeles vai nos informar, na obra Espírito e Vida, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que, numa noite de Natal, um antigo militante espírita, muito conhecido no nosso plano e já desencarnado, ele ardentemente desejava homenagear Jesus naquela noite. E pensou consigo, por que não tentar evangelizar as almas mais endurecidas, as almas mais difíceis, mais rebeldes, mais calcetas? E então ele demanda as regiões purgatoriais, aquelas regiões de que nós temos um pálido retrato na obra de Dante Alighieri, ou, mais recentemente, na obra de André Luiz, Nosso Lar, que foi levada ao cinema, né? E ali nós temos uma linguagem plástica, o que seriam essas regiões trevosas, das almas rebeldes, dos espíritos endurecidos. E então, esse antigo espírita foi a esse ambiente, desceu dos planos mais altos e procurou aqueles de menos luz para lhes falar de Jesus como uma homenagem ao Mestre em plena noite de Natal. Encontrou um ambiente ali, um charco próprio daqueles que nós conhecemos, como, por exemplo, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografada por Chico Xavier e de autoria de André Luiz também. E os espíritos, por um momento, percebendo a doçura daquela voz, a pausa, a tranquilidade, a paz que trazia na inflexão, no seu magnetismo, passaram a dar atenção àquele homem que abriu o Evangelho a esmo e encontrou exatamente uma passagem do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Os espíritos passaram a ouvir, mas dentre eles se destacou aquele que parecia ser um chefe, uma alma mais endurecida, e, num gesto grosseiro, pediu o livro das mãos do orador espírita, daquele homem consagrado ao bem. Na gentileza, ele o faz, entrega o livro, e o espírito, numa atitude de deboche, de arrogância, de prepotência, de violência, rasga as páginas diante do expositor e deixa que elas caiam na lama, que era um ambiente em que todos viviam ali, mostrando o nenhum valor que Jesus tinha para eles ou aquelas sentenças. E aí o expositor, ao invés de ficar alterado, olhou para aquele homem com profunda compaixão, o que levaria uma alma a ter uma resistência a ouvir a poesia do Sermão do Monte, em plena noite de Natal. Porque nós não conseguimos nem aquilatar o que seria a noite de Natal, a magia desta noite. Nos planos mais baixos, o Natal é meio comercial, é correria de shopping, é a preocupação com o peru e com a ceia, etc, etc. Mas vamos elevando o plano e o Natal vai ficando cada vez mais espiritual. Daí porque não é a esmo que os espíritos amigos aqui da Seja orientaram Conceição para que ela abrisse exatamente a esmo nessa passagem das coisas terrestres e coisas celestiais. E a gente precisa fazer uma reflexão muito honesta. O meu Natal está ficando mais terrestre ou mais celeste? Nós não podemos, até por uma questão social, romper de todo com o Natal terrestre, mas nós não podemos nos alienar por completo e abrir mão do tom espiritual do nosso Natal. É claro que
que numa perspectiva espírita, numa perspectiva cristã, o nosso Natal é uma plenitude, ele se estende por todo o calendário. É claro, mas por uma questão de convenção social, sobretudo o mês de dezembro, passa a ter uma tonalidade diferente, e na noite do dia 24, especialmente, há esse espaço familiar, esse espaço social que abre alguma coisa para a reflexão. Então, imaginemos o planeta Terra na perspectiva de alguém que está desencarnado e que tenha bastante sensibilidade. Deve ser mais luminoso do que as árvores de Natal que nós conhecemos por aí. Às vezes o pessoal diz até brincando, o aniversariante é Jesus, não é Thomas Alva Edison não, porque haja luz, né? Aqui a gente tem a impressão que o pessoal está fazendo homenagem a Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada de tungstênio, né? Lâmpada com o filamento, essa lâmpada que hoje já sequer é vendida no comércio. Então, imaginemos o Natal em camadas, o Natal em níveis, em planos mais elevados. Os espíritos como Emmanuel, eles são muito honestos e dizem assim, no plano em que eu me encontro, esta passagem sofre tal interpretação, dando a entender que às vezes uma sentença evangélica tem conotações mais profundas, mais espirituais, em níveis mais elevados. Assim como tem interpretação terra a terra, ao pé da letra, de pessoas mentalmente limitadas, da mesma forma, há espíritos mais avançados que conseguem aprender certas nuances que não conseguimos alcançar. Por exemplo, Emmanuel, ao fazer uma leitura da parábola do bom samaritano, ele propõe um exercício pouco comum. Quando a gente lê uma parábola, e aqui nós destacamos que o aniversariante Jesus é o melhor contador de histórias da história, imaginemos nós, numa perspectiva reencarnacionista, nós, quantas vezes já ouvimos, já lemos as parábolas de Jesus? Suponhamos que nessa existência a gente tenha escutado e lido 100 vezes uma parábola dessas. Agora multipliquemos por 100, 150, 200 reencarnações nos últimos 2000 anos. Então, o que acontece é que essas histórias ainda são mais ou menos superficiais para nós. E Emmanuel vai propor o seguinte, a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano pode ser um exercício de fraternidade, de solidariedade, de compaixão dentro da própria família. Ele vai dizer, ora, a parábola diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E nesse trajeto, esse homem é assaltado por forças perversas, por ladrões, que lhe roubam tudo e lhe deixam ferido à beira da estrada. Na sequência, passa um sacerdote, vendo o homem caído, ele nada faz. Depois um levita, também nada faz. Por último, um samaritano, um proscrito, uma pessoa que naquela época tinha valor negativo. Então, um desqualificado, digamos assim. É exatamente esse homem que, vendo o outro caído, abre mão do seu conforto, deixa o seu animal, vai até o ferido, deita em suas feridas o azeite, que era o procedimento da época adequado para a asepsia das feridas. Na sequência, coloca esse homem no seu próprio animal, portanto, abre mão do seu conforto mais uma vez, o deixa em uma hospedaria, sob a recomendação que tratasse bem dele e que se gastasse algo além do que ele tinha deixado, na volta ele ressarciria. Ou seja, o amor compromissado, o amor descartável, o amor de campanha. Então nós percebemos aí a grandeza dessa pequena história. E Emmanuel vai dizer, ora, diariamente, esse enredo da parábola do bom samaritano pode se realizar em nossa própria casa, no nosso próprio lar. Um familiar nosso, um tanto atrapalhado, atormentado, de repente abre mão das suas ideias mais elevadas, das suas conquistas espirituais, ou seja, da sua Jerusalém, e desce para Jericó. Quando nós baixamos nosso padrão vibratório, é aí que se dá o processo obsessivo, é aí que se dá o assalto espiritual. E aquela pessoa, de repente,
fica de fato à beira da estrada, ferida, machucada, embora muitas vezes nos pareça acima de qualquer suspeita, mas num olhar mais profundo, nós haveremos de perceber que ela sofre uma tormenta, que ela está perturbada, que ela está fora do seu prumo. Então, nós podemos ter várias posturas. Nós podemos tomar a postura do sacerdote. Não vou me envolver com isso, não vou me contaminar com essa obsessão. É um problema desta criatura, deste meu familiar, que muitas vezes é até o nosso inimigo de uma outra existência. O sacerdote, segundo o procedimento judaico da época, de fato, se ele tocasse numa pessoa morta, ele ficaria impuro. E se ficasse impuro, ele não estaria permitido a ele realizar as suas práticas no templo. Ele teria que se submeter a uma sequência de rituais de purificação, para só depois estar reabilitado às tais práticas. Então, o sacerdote temeroso disse: eu não me envolvo, eu posso me contaminar e alterar a minha agenda. Da mesma forma, qualquer um de nós. Eu não vou me envolver com esse familiar, porque com certeza, se eu for lhe dar atenção, primeiro, eu posso me contaminar, a entidade obsessora que o perturba vai me incomodar também, porque eu estou ajudando a quem ele quer prejudicar. E, mais do que isso, eu posso também, todo mundo tem uma agenda muito corrida, muitos compromissos, eu não posso abrir mão da minha agenda para, enfim, alterá-la em nome de uma pessoa desequilibrada que o fez isso por conta própria. O levita é aquela pessoa que também reencarnou para estudar as coisas e não percebe as próprias coisas. Não as percebe. Ou seja, às vezes a pessoa estuda os textos sagrados, conhece de cor as passagens bíblicas, mas quando surge uma situação não consegue identificar que é a hora do laboratório, é a hora do evangelho experimental, digamos assim. E aí é o levita, mas por último o samaritano. Às vezes é aquele familiar, aquele primo, aquela tia, aquela avó, aquele vizinho muitas vezes, que é uma pessoa menos qualificada, que nós nem achamos assim tão interessante, que vem em socorro daquele nosso familiar caído e que presta os primeiros socorros, que o estabelece numa hospedaria, num ambiente de segurança, e mais do que isso, estabelece um vínculo de compromisso, que é a grande diferença do amor dos nossos dias. O compromisso implica dizer que eu me preocupo com esta pessoa, eu me comprometo a acompanhá-la, eu me vinculo a ela e as nossas histórias se misturam. É a história do bom samaritano. Mesmo que eu não goze de prestígio social. Então, para termos uma ideia de que uma simples passagem, ela pode ter um entendimento mais elevado em planos mais altos, mais luminosa, mais profunda. Porque Chico Xavier vai nos informar na obra Testemunhos de Chico Xavier, de Sueli Caldas Schubert, numa carta que ele escreveu a Vantuil de Freitas, ele vai nos informar, Chico, que Emmanuel costumava frequentar aulas de evangelho em níveis mais elevados, em planos superiores, e o resultado desses cursos está exatamente nessas obras, uma das quais, agora há pouco, lida por Conceição, na abertura da noite de hoje. Para termos uma ideia, né, do contrabando do bem, né, como é bom. Esse é o bom contrabando. Emmanuel trouxe lá dos planos mais elevados, do Paraguai do além, né, no bom sentido, Paraguai para cima, né, com respeito aos paraguaios, os hermanos, né, estão nos acompanhando pela internet, né. Então, aí nós temos a grandeza de uma passagem. Da mesma forma, nós poderíamos aplicar a noção do Natal, como agora há pouco chamávamos atenção para isso. O Natal mais espiritual, o Natal mais elevado e o Natal mais terrestre. Então, voltando àquela passagem proposta por Joana de Ângeles, quando ela vai dizer que o espírita abnegado, o espírita apaixonado por Jesus, desejava homenageá-lo, pregando o seu evangelho às almas endurecidas nas zonas purgatoriais, ali tinha dentro de si um sicário, um homem endurecido, uma alma insensível, a ponto de rasgar as páginas do evangelho e deixar que elas caíssem na lama.
Então o espírita, vendo aquela cena, olhou para aquele homem, movido de profunda compaixão, e disse: meu irmão, eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe pedir perdão porque eu sou incompetente. Eu não tenho amor suficiente, não tenho magnetismo do bem na voz, a ponto de falar com a autoridade de Jesus e de suas palavras. Se eu tivesse, você não teria feito isso. Por isso você é meu irmão, me perdoe. E o Espírito, ouvindo aquela expressão honesta, autêntica, disse: mas como é que você, diante da minha agressão, da minha estupidez, ainda tem a coragem de me dizer irmão, me chamar de irmão? Porque exatamente aprendi e estou tentando imitar Jesus. Sobretudo nesta noite em que nós recordamos aquele momento sublime da manjedoura, quando as forças celestes conjugadas disseram para os dois planos da vida: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E ali havia tanta doçura, tanta paz naquela expressão, naquela declaração, que o espírito endurecido sentiu-se chocado. Disse: pois então, me fale mais deste homem, porque ele com certeza deve ser um ser superior, um herói desconhecido, a ponto de fazer com que alguém, quando agredido, chamar o próprio agressor de irmão e tratá-lo com a dignidade que você o faz. E naquela noite, mais um grupo de almas aderiu à proposta de Jesus em pleno Natal, um plano mais baixo. Então, quantas ocorrências se dão na noite do Natal e que nós desconhecemos? São os heróis anônimos, como nos lembra Joana de Ângeles, porque os heróis que imitam Jesus, eles são silenciosos. A maior revolução que está em curso da humanidade é uma revolução silenciosa, que é a revolução do amor. Quem ama, o ama silenciosamente, sem alarido, sem excessos, sem tanta propagação, sem tanta declaração. E isso nos faz lembrar histórias pitorescas, comuns, praticamente banais, que se dão no Natal. Outro dia ouvíamos de um colega espírita de um estado do norte, que numa noite de Natal, um grupo de jovens tinha como tarefa visitar hospitais da cidade. E dentre esses hospitais, era preciso visitar a ala daquelas pessoas acometidas por câncer, algumas delas pacientes terminais, em pleno Natal. Avisar aos familiares que se atrasariam para a ceia, mas as visitas seriam mantidas mesmo na noite de Natal. E um desses jovens saiu com os amigos, e ali no hospital, entre uma enfermaria e outra, em determinado momento, ele se ergue, tinha uma portinhola que dividia uma enfermaria da outra, porque na enfermaria que estava isolada, havia ali um paciente terminal. E ali ele levantou-se, sorriu para o paciente, que parecia não acompanhar muito bem tudo, e disse: Feliz Natal! Hoje é o aniversário de Jesus, mas disse com muita alegria, disse aquilo com uma disposição de transmitir paz para quem lhe escutava. Apenas isso, sorriu, depois, acima da portinhola, continuou a sua tarefa, foi para casa para o congraçamento com os familiares. E eles mantinham um grupo de visitas permanentes a esse hospital. Até que uma enfermeira, 2 meses depois e alguns dias, disse: ô garoto, você... Ele até teve medo assim: será que alguém tem alguma queixa contra mim, algum paciente? Então, vem cá, eu preciso lhe dizer uma coisa. Aliás, lhe entregar uma coisa. Me entregar? lhe entregar. Olha, um paciente deixou um presente para você. Ficou assim: deixou um presente? Deixou um presente. Aí mostrou para ele uma coisa singela, era uma medalhinha, uma coisa simples, de um valor irrisório. Uma medalha, talvez com alguma santa, alguma coisa assim. Disse: olha,
esse paciente me recomendou muito que lhe entregasse essa medalha. Eu disse, mas como a senhora sabe que é para mim? É muito simples, porque eu acompanhei a cena e vi que foi você. Mas eu fiz alguma coisa errada? Não, pelo contrário. Naquela noite de Natal, aquele paciente para quem você sorriu e desejou um bom Natal, 2 dias depois desencarnou. Era um paciente terminal. Mas antes, no seu último gesto, fez questão de dizer quem é aquele garoto, aquele menino que sorriu para mim e me desejou Feliz Natal ontem. E eu disse, ele aparece aqui frequentemente com um grupo de amigos. A pessoa ainda teve forças para procurar nas suas vestes a tal medalha, disse, entregue para ele. É o meu presente, tudo que eu posso dar. Para termos uma ideia das belezas que circulam mesmo no Natal terrestre. É preciso ver quantas histórias nesse instante estão acontecendo e tornando o Natal com a conotação espiritual que merece. Ou histórias estranhas até, histórias também no universo médico. Um colega contava que num desses plantões de ortopedia, uma paciente, por força de uma fratura, recebeu do médico o seguinte diagnóstico: eu lamento, mas a senhora vai ter que ficar 2 semanas com a perna imobilizada, engessada. E aí a paciente disse, mas justo hoje, à noite de Natal, eu estava pronta para dançar a noite inteira. Como é que pode? Aí o médico ficou assim, chocado com a reação daquela paciente, né? Parecia muito petulante. O senhor está vendo? Como é que pode uma coisa dessa acontecer na noite do Natal, na noite da festa? Aí o médico disse, vamos fazer o seguinte, a senhora fica aqui numa cadeira de rodas, eu vou dar um giro com a senhora no hospital. Ele deu um giro, entrou em algumas alas, disse, esta pessoa ali, provavelmente hoje à noite é óbito. Na noite de Natal, ela vai morrer. Aquela outra estava lá, a pessoa que parecia um androide, uma coisa assim, né? Um Proteus da vida, completamente imobilizada. Essa aqui deve passar uns 2 meses imobilizada nessa cama. E começou a apresentar casos mais graves. E aí, a senhora prefere o quê? 2 semanas imobilizada e perder a dança? Ou quer que troque a senhora para uma situação mais grave, como acabou de perceber? E a mulher ficou envergonhada daquela atitude infeliz. Ela não tinha entendido o espírito do Natal. E o médico, com certeza, primeiro, ele estava abrindo mão da ceia da família, de N oportunidades de uma vida mais social, porque estava de plantão, a serviço dela, inclusive, para ouvir aquele desaforo desnecessário. Outra ainda do universo comercial. Alguém me contou uma história pitoresca. Na semana do Natal, as vendas explodem, e é um corre-corre muito grande, e os vendedores ficam alucinados com aquela coisa para dar conta de tudo, e alguns começam a perder a sensibilidade e o traquejo com os clientes. Começam a ficarem grosseiros, a não tratarem com aquela polidez que normalmente o fazem. E aí, chegou uma moça e disse assim, olha, eu preciso que a cama que eu comprei para a minha mãe seja entregue, porque foi prometida para ontem, e eu preciso que seja entregue pelo menos hoje. E fez lá a sua queixa, disse para o vendedor, o senhor me prometeu que entregaria ontem, é muito importante. E o vendedor disse, tá bom, pode ficar tranquila, porque hoje eu vou providenciar essa entrega. Mas quando a moça se retirou, ele ficou pensando consigo mesmo, mas olha que coisa absurda, na semana do Natal a pessoa fica se queixando de um atrasinho, isso é normal. Eu prometi para ontem, mas qual o problema? Eu vou dar uma esticada, não vou ficar preocupado com isso não, tem muita coisa para fazer, tem muitas vendas. E à tarde ele não teve a preocupação de entregar a tal cama. À tarde, uma outra pessoa veio, disse, quem é o vendedor que atendeu a minha familiar hoje pela manhã? Ele disse, sou eu. O senhor prometeu entregar a cama ontem e não fez, ela veio hoje pela manhã e disse que era muito necessária a cama,
e o senhor também não tomou a providência. O que está acontecendo? Ele disse, o senhor não está vendo? Aqui as vendas, essa coisa toda, esse corre-corre. Uma cama é uma cama, não dá para esperar, né? São tantos os pedidos, mas ela pediu uma cama e ela já disse para o senhor que era muito necessário. Mas necessário por quê? O que é mais necessário numa semana de Natal? O senhor não está sabendo, mas a nossa mãe sofreu queimadura em 60% das partes do corpo. E esta cama era para poder exatamente fazer a enfermagem dela em casa. E nós não podemos mais atrasar. Se ela disse que era necessária, é que eu era, e não queria entrar em detalhes chocantes da dor que a nossa mãe e a nossa família está passando. Então nós percebemos que no clima, na azáfama, no corre-corre, no lufa-lufa do Natal, muitas pessoas perdem a sensibilidade. Porque se tivesse um mínimo de sensibilidade mediúnica, percebia, quando a pessoa fala, está necessário, a pessoa sentiria a carga na palavra necessário, diz, olha, é algo diferenciado. Há algo aí. Se não tivesse tão terra a terra, os espíritos amigos teriam buzinado, vai lá, despacha essa cama rapidamente, que a coisa é gravíssima. Mas a insensibilidade falou mais alto. Então, para termos uma ideia, são muitas as histórias de Natal, e acredito que todos estejam na disposição de voltar aos seus lares e levar um pouco do afeto, da bondade, do melhor que cada um traz consigo no seu processo evolutivo nesta noite tão bonita, que é a noite em que homenageamos Jesus. E nós gostaríamos de encerrar essas nossas breves considerações da forma como fizemos no começo, uma moldura poética, assim a noite o exige, e recorremos mais uma vez a Rabindranath Tagore, o grande poeta hindu. No mesmo livro, Estesia, psicografado na década de 60, em 63, por Divaldo Pereira Franco. E aí nós percebemos a grandeza desse médium, porque não é qualquer um que psicografa Tagore, que, via de regra, de forma até caprichosa, mantém nos seus poemas palavras originais, ou em sânscrito, a língua clássica do hinduísmo, ou em bengali. E tem ainda a caridade de colocar uma nota de rodapé, que se fosse um espírito egoísta, colocaria a palavra no original e a gente correria atrás no dicionário especializado para saber o que significa aquilo. Mas ele coloca como uma nota de rodapé. Poemas belíssimos que estão na obra Filigramas de Luz, e outros tantos, mas pegamos aqui Estesia e Tagore, desejando se referir a Jesus, e essa é a marca dos grandes poetas. Todo poeta grosseiro, toda criatura grosseira, ela é explícita, ela diz o nome do sujeito a queima-roupa, isso é brega, digamos assim, na poesia, né? Quando você vê Jesus para cá, Jesus para lá, isso é teologia brega, porque via de regra, os espíritos são tão sensíveis, tão respeitosos, tão reverentes com os seus mestres, com os avatares, com os superiores, que eles não se acham dignos de repetir o nome do mestre. Daí porque Joana de Ângeles normalmente se refere a Jesus em epítetos. O excelso rei solar, por exemplo, o amigo em comum, o amor não amado, são muitos os epítetos de Joana. Está aí um dever de casa, quem quiser virar a noite de Natal procurando os epítetos, pega as mais de 60 obras de Joana, é um bom remédio para a insônia, e aí se evangeliza anotando os epítetos. Isso é próprio das almas doces e sensíveis. Então, da mesma forma, Tagore fala de Jesus sem se referir expressamente ao nome do mestre. Como fez Roberto e Erasmo Carlos na obra, no livro, na música, na composição, O Homem, um certo dia um homem esteve aqui. Nesta letra, nenhum momento ele coloca Jesus, o nome Jesus. É a letra mais bela, talvez, que ele tenha composta, né? Eles tenham composto no seu cancioneiro. Mas Tagore, em Estesia, vai escrever o seguinte: indaguei as flores do jardim porque sorriam, e as folhas secas, rodopiando no ritmo do vento, responderam: o rei está chegando.
Segui o trinado dos pássaros no arvoredo e deliciei-me com as açucenas dobrando as hastes frágeis em reverência gentil. O regato preguiçoso iluminou-se com a luz filtrada pelas ramarias e o capinzal penteado pela brisa fez-se um tapete ondulante e dócil. Quem é esse rei que a natureza homenageia embriagada de alegria? Ante a magia espontânea deste amor que ilumina tudo, quando te anuncias, também eu me curvo à tua passagem e, rendido ao teu fascínio, me ofereço numa entrega plena e sem fim. Muita paz, Feliz Natal.